Vamos falar de um livro que foi considerado tão controverso, mas tão controverso, que ficou guardado a 7 chaves por mais de 70 anos. Essa é a história de Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. E o livro é basicamente uma confissão arrancada à força da própria fonte do medo e do fracasso. Essa frase, logo de cara, já vira o jogo de cabeça para baixo. O que o Hill está dizendo aqui é que a batalha não é contra alguma força lá fora, sabe? É contra os demônios que nós mesmos criamos. A luta, desde o começo, é interna. Bom, para entender essa história, a gente precisa voltar para 1908. Um jovem repórter, um tal de Napoleon Hill, consegue uma entrevista com Andrew Carnegie, que era, na época, um dos homens mais ricos do mundo. Hill achava que ia ser só mais uma matéria, mas mal sabia ele que estava prestes a receber uma missão que ia mudar a vida dele para sempre. Pensa bem na proposta. 20 anos de trabalho, sem receber um único centavo, para tentar decifrar o código do sucesso. O Carnegie não ofereceu dinheiro, não. Ele ofereceu uma oportunidade monumental, um desafio que ia testar a coragem e a tenacidade do jovem Hill até o limite. Era uma aposta total no futuro. E a tarefa era gigantesca. O Carnegie foi bem claro. Para entender o sucesso, o Hill ia precisar mergulhar no fracasso com a mesma intensidade. Ele teria que analisar milhares de pessoas que não conseguiram chegar lá para descobrir exatamente o que não fazer. E é aqui que a história ganha um toque de ironia, né? O homem que tinha a missão de desvendar os segredos do sucesso, de repente se vê afundado num ciclo de fracassos absurdos, um atrás do outro. A vida dele acabou virando o seu laboratório mais difícil. Por quase 20 anos, a jornada do Hill foi uma sequência de derrotas. Todo novo negócio que ele tentava desmoronava. Em 1923, ele estava no fundo do poço. Mas o golpe final mesmo veio em 1926, quando o medo o paralisou de tal forma que ele se tornou um fugitivo dentro da própria vida. Essa confissão dele é de uma honestidade brutal. O pesquisador do sucesso se enxergava como a própria personificação do fracasso. E esse momento, essa humildade forçada, foi o ponto mais baixo da vida dele. Mas, por incrível que pareça, foi também o começo da virada. No momento de maior desespero, em vez de jogar a toalha, o Hill resolve fazer algo diferente. Ele decide ir para cima, confrontar a origem de todos os seus problemas. Ele decide lutar contra a força que o estava paralisando, o seu próprio medo. E aí, nesse momento, ele se lembra de uma conversa que teve com o Carnegie sobre o outro eu, aquela força interior que só aparece em momentos de crise extrema. A ficha cai. Toda aquela dor não era um castigo, era um teste, feito sob medida para forçar ele a acessar essa versão mais forte de si mesmo. E aqui, o Hill inverte o jogo de uma forma genial. Em vez de fugir do medo, ele dá um nome, uma cara para ele, e o coloca no banco dos réus. Essa entrevista com o diabo se torna uma ferramenta psicológica poderosa, um diálogo com o seu próprio lado sombrio para entender, de uma vez por todas, como a autossabotagem funciona. A partir daqui, a gente entra no coração do livro. O diabo começa a confessar como ele mantém a humanidade sob controle. E o segredo é chocante de tão simples. A primeira coisa que o diabo confessa é essa afirmação avassaladora, quer dizer, não é uma batalha de igual para igual. Segundo ele, a grande, esmagadora maioria das pessoas já vive sob o domínio dele. 98%. Se a gente seguir a lógica do livro, isso significa que só 2 em cada 100 pessoas conseguem escapar desse controle. A pergunta que fica, obviamente, é como? Como elas fazem isso? E aí vem o pulo do gato. A arma principal do diabo não é o mal que a gente imagina. Não é nada explícito, é algo muito mais sutil. O hábito da alienação. No original, a palavra é drifting, que seria como viver à deriva. É aquele estado de viver sem rumo, sem propósito, só reagindo à vida em vez de tomar a frente. Pessoas nesse estado são presas fáceis, porque no fim das contas não estão usando a própria mente para definir um caminho. E essa é a pergunta central que o livro força todo mundo a se fazer. É um convite para uma autoanálise bem honesta. Em que áreas da vida uma pessoa pode estar apenas seguindo o fluxo, sem uma direção que ela mesma tenha definido? Na sua confissão, o diabo desenha um contraste bem claro. De um lado tem o alienado, que vive sem um objetivo claro, que terceiriza as próprias decisões e que é derrubado na primeira dificuldade. Do outro lado tem o não alienado, que tem um propósito bem definido, confia em si mesmo e usa o fracasso como degrau. Não existe meio termo.
Mas o rio não deixa a gente só com o problema, claro. O confronto com o diabo também revelou o antídoto, um conjunto de princípios bem claros para a gente retomar o controle da situação. A arma mais poderosa contra a tal da alienação e contra o medo é a clareza. Ter um propósito definido funciona como se fosse uma bússola para a mente. Não só guia as ações, mas também cria uma espécie de barreira natural contra as influências de fora e a indecisão. E a partir desse propósito, o Rio detalha um sistema com 7 princípios. E não são passos isolados, tá? São um conjunto de ferramentas para construir uma mente que seja à prova de manipulação. É sobre ter um alvo claro, ter a disciplina para ir atrás dele, a resiliência para aprender com os erros e a sabedoria para gerenciar o ambiente, o tempo e os relacionamentos. Resumindo, o argumento do livro é que a liberdade não é algo que se ganha de presente, é algo que se conquista. E essa conquista vem de aplicar conscientemente essas ferramentas para fortalecer a própria mente, para blindar ela contra a negatividade e a indecisão. Para fechar essa nossa análise, o Rio usa uma antiga parábola do povo Cherokee, que resume perfeitamente a mensagem central do livro. A batalha entre o bem e o mal, entre o sucesso e o fracasso, ela acontece aqui dentro de cada um de nós. E essa é a resposta final. O poder de vencer o diabo não está numa força externa, está na nossa decisão consciente de qual lobo interior a gente vai alimentar, com nossos pensamentos, nossos hábitos e, acima de tudo, com nosso propósito. A escolha e a responsabilidade, no fim das contas, é de cada um.